Olá, nós somos alunos de Medicina da IDOMED, com o professor Djalma, e nós vamos apresentar o capítulo sobre metais na disciplina Medicina do Trabalho, né? O grupo é composto pelo Tito, Daniel, Isadora, Cormice e Tiago. Bom, primeiramente é importante falar que os metais eles são amplamente utilizados nas indústrias de vidro, né, nas indústrias mais diversas. Eles são utilizados como matéria-prima na parte de indústria de vidro, construção civil, automotiva, aeroespacial, eletrônica e muitas outras, né? Os metais, eles estão por toda parte. Então, nos objetos que a gente usa, na construção civil, eles são utilizados como matéria-prima. No entanto, eles geram agentes contaminadores e podem ser absorvidos, né, pelo corpo humano e causar toxicidade. Alguns metais, eles são essenciais para o metabolismo humano, como, por exemplo, o zinco e o manganês, né, que fazem parte do nosso metabolismo e não são prejudiciais à nossa saúde, muito pelo contrário, a deficiência de alguns metais podem causar doenças. Já outros metais, como o chumbo, o mercúrio e o arsênio, eles são, quando absorvidos, né, pelo corpo, eles são altamente prejudiciais, são cancerígenos e causam doenças. Quanto à toxicidade, né? Aqui do lado direito do nosso slide, nós temos a tabela periódica com esses metais de interesse toxicológico, né? A tabela periódica dos elementos. A gente tem metal alcalino terroso, metal de transição, metais representativos e os metaloides. Quanto à toxicidade, a gente tem que abordar a toxicidade aguda e a crônica dos metais pesados, ou seja, quando é que o trabalhador ele é exposto de forma aguda, né, ele tem uma intoxicação aguda, e quando essa intoxicação, que é a mais frequente, é a crônica, ou seja, aquele trabalhador que passa muitos anos exposto àquela substância, àquele metal, e aí ele vai apresentar ao longo dos anos, né, ele vai ter sintomas sistêmicos, né? Depois de longos anos trabalhando, sendo exposto àqueles metais, ele vai apresentar sintomas sistêmicos. A toxicidade ela pode ocorrer por várias formas, por ingestão desses compostos metálicos, pela inalação de altas concentrações, de pó, né? Pode estar em forma de pó, inalar o pó ou vapor. A geração do pó e a ingestão de resíduos de tinta, por exemplo, que é a chamada pica, são causas importantes de intoxicação na infância. O desafio dos médicos, né, fazer a distinção entre problemas globais de saúde pública e as preocupações clínicas específicas dos pacientes individuais, porque esses problemas, como já foi abordado, em outro seminário, esses problemas ocupacionais, decorrentes também dos metais pesados, eles causam problemas não só no trabalhador que é afetado diretamente, mas eles afetam toda a coletividade. Sobre o arsênio, né? O primeiro metal pesado que a gente vai abordar, a toxicidade aguda. Quando a toxicidade do arsênio é aguda, a gente tem que observar a absorção de mais de 0,05 miligramas por quilo dia. E aí, esse trabalhador, ele vai, né? Esse trabalhador, essa pessoa que foi exposta ao arsênio, ele vai apresentar desconforto gastrointestinal, apresentar náusea, vômito, diarreia, dor abdominal. Ele também pode apresentar hipotensão, acidose metabólica, disfunção pulmonar, anemia e leucopenia, neuropatia sensimotora periférica, redução do débito urinário e o choque. E na intoxicação crônica, né, que é aquela intoxicação ao longo dos anos, né, a exposição ali lenta, insidiosa desse trabalhador com arsênio, ele vai ter efeitos constitucionais e sistêmicos. Esse trabalhador vai apresentar fadiga, indisposição, anemia, leucopenia, ele vai ter uma hiperqueratose palmar e plantar, vai ter também hiperpigmentação, neuropatia sensimotora periférica, doença vascular periférica, hipertensão portal não cirrótica, câncer de pele, pulmão e bexiga.
Ou seja, a gente observa que a toxicidade crônica, ela é insidiosa e ela vai se manifestando ao longo dos anos, né? E pode culminar aí com o câncer. Ainda com relação ao arsênio, é importante falar que o arsênio ele é um carcinógeno bastante conhecido. E a prevenção desses trabalhadores é justamente a redução da exposição, né? É evitar que esse trabalhador tenha realmente o contato, que inale as partículas, né, o pó em forma de vapor, tenha realmente contato ali direto. E ele usa a proteção adequada, né, por meio de EPIs, e evitar justamente esse contato direto. O tratamento é um tratamento de suporte e monitoramento prolongado para evitar o dano cardiopulmonar e neurológico, para evitar a progressão desse dano, né? Vai ser uma redução de danos, com suporte e monitoramento para evitar esse dano cardiopulmonar e neurológico. Dando continuidade aí, nós iremos falar agora sobre berílio, né? Outro metal importante, né? De bastante agravo à saúde, né? Fundamento do diagnóstico desse metal. Nós podemos chamar de berilhose. Ela cursa com traqueobronquite, pneumotite, a doença pulmonar granulomatosa, dermatite, ou seja, ulceração com ulceração e granulomas. Apresenta também irritação de mucosas, principalmente dos olhos, nariz e garganta. E pode culminar também com o câncer no pulmão. Achados clínicos da berilhose. Nós podemos dizer como sinais e sintomas, nós temos na exposição aguda, ardência oftálmica, congestão sinusal, epistaxe, dor de garganta, tosse, dor torácica e dispneia. Apresenta também taquicardia, hemoptise, cianose e estertores. Sinais estertores. Edema pulmonar e insuficiência respiratória também estão presentes. Na exposição crônica, nós já temos que dispneia ou esforço, fadiga, perda de peso, tosse e dor torácica. Também temos a presença de estertores. Cursa também com hepatosplenomegalia, linfoadenopatia e baqueteamento. Temos também hipertensão pulmonar, dermatite irritante ou alérgica. E como prevenção, tratamento e prognóstico, nós temos dentro do fundamento do diagnóstico, nós temos a pneumotite química, né? A insuficiência renal aguda, repercutindo com proteinúria, osteomalácia, enfisema, anemia, anosmia e câncer de pulmão. Como principais achados clínicos, né, do cádmio, nós temos exposição aguda, dor de garganta, cefaleia, mialgia, náusea e paladar metálico, febre, tosse, dispneia, ingestão, náusea, vômito, lesão hepática e insuficiência renal aguda também. Exposição crônica, nós temos a proteinúria, síndrome de Fanconi, aminoacidúria, glicosúria, hipercalciúria e fosfatúria. Isso todos sinais presentes no metal cádmio. Temos que recomendar também a prevenção e o tratamento. Dando continuidade aqui, vamos falar do metal cromo, né, que também é um metal de interesse diagnóstico na medicina do trabalho. E dentre os fundamentos do diagnóstico, nós temos a sinusite, perfuração do septo nasal, a dermatite alérgica irritante, úlceras na pele também podem ser evidenciadas, a irritação respiratória, a bronquite, a asma e até mesmo câncer no pulmão. Essas manifestações elas constituem os fundamentos do diagnóstico clínico, né, relacionados a esse metal cromo. Com relação à exposição ocupacional ambiental, as operações de mineração e britagem elas resultam na exposição primária ao óxido crômico. A exposição aos gases de cromo ocorre na produção de ácido inoxidável. E nós sabemos também que as sondagens de ácido inoxidável em arco também resultam na exposição aos compostos desse metal, o cromo, né? E os trabalhadores em galvanoplastia, geralmente eles se expõem muito às névoas
desse ácido crômico. Né? A erosão no septo nasal, que nós relatamos lá como fundamento diagnóstico, ela foi uma descoberta bastante comum, né, nos indivíduos que trabalhavam em revestimentos com cromo, muito antes mesmo da instalação de um sistema de ventilação adequado. E os trabalhadores eles se expõem também aos cromatos nas indústrias de tinta, de tecido, de couro, de vidro e borracha, assim como em atividades relacionadas à litografia, à impressão e à fotografia. E determinados tipos de cimento possuem também alto teor de cromo. Então, a gente pode inferir que o cromo ele pode ser encontrado também nas baixas concentrações, como na água, no ar urbano e em alguma grande variedade de alimentos, né? Então, fazendo essa exposição ambiental também. E, dessa forma, o cromo é uma causa comum de alergias na pele, na indústria de joias também. Pode passar. Com relação à absorção, metabolismo e excreção do cromo, né, os compostos crômicos eles podem ser absorvidos após a ingestão, a inalação ou até mesmo o contato com a pele. As formas solúveis elas são absorvidas mais rapidamente que as formas trivalentes, né? E dessa forma o cromo penetra com rapidez nas células, onde ele é convertido em cromo trivalente. Com relação aos achados clínicos, né, a gente pode também inferir dentro dos sinais e sintomas que a exposição aguda a altas concentrações de ácido crômico ou de cromatos provoca irritação imediata nos olhos, no nariz, na garganta e no trato respiratório. A exposição ela pode causar ulceração, hemorragia e até erosão no próprio septo nasal. A presença de tosse, de dor torácica e dispneia é uma indicação de exposição a nível de compostos solúveis de cromo que vão causar irritação ou até mesmo desenvolver uma asma induzida pelo cromo. As manifestações dermatológicas elas são comuns nos trabalhadores, né? A penetração na pele ela vai provocar uma ulceração erosiva indolor, né? A gente pode evidenciar com furos causados pelo cromo, com cicatrização muito tardia. De forma geral, essas ulcerações elas ocorrem nos dedos, nas articulações dos dedos e nos antebraços. Os cromatos eles são irritantes e alergênicos cutâneos, lesões eritematosas ou vesiculares localizadas em pontos de contato ou dermatite eczematosa generalizada, principalmente nas mãos, vão sugerir essa sensibilização. E a ingestão de compostos de cromo provoca náusea, vômito, dor abdominal e até mesmo prostração. Pode passar. Com relação aos achados laboratoriais, em geral, nos casos de exposição maciça, há evidência de lesões renais e hepáticas. A presença de proteinúria, de hematúria, elas vão preceder condições como a anúria e a uremia. Né? A alergia cutânea ela pode ser confirmada por testes com adesivos, né? E a tosse persistente, hemoptise ou lesão por massa nas radiografias torácicas em indivíduos que trabalham com cromo indicam que é necessário fazer uma avaliação completa para verificar a possível presença de câncer de pulmão. Já com relação à prevenção, a redução na exposição ao cromo ela vai diminuir a incidência de complicações respiratórias e nasais. Né, o exame de pacientes para verificar a presença de irritação nasal ou de perfuração septal facilita a identificação de tarefas de alto risco que permitam fazer o controle de exposições diretas. Portanto, evitar o contato com a pele, principalmente o contato com pele lesionada ou inflamada, vai diminuir o risco de desenvolver ulcerações ou sensibilização cutânea causada pelo cromo. A avaliação imediata para verificar a presença de sensibilização na pele evita o desenvolvimento de dermatite grave ou crônica. A exposição ao metal cromo ela então deve ser reduzida ao nível mínimo possível para diminuir o risco de câncer no pulmão, né? Já que esse é o principal e mais cruel, né, problema relacionado à intoxicação por cromo. Os indivíduos que trabalham com cromo eles devem, portanto, ser incentivados a parar de fumar também, que é um fator de risco. O monitoramento biológico dos níveis urinários de cromo é bastante útil como avaliação de exposições recentes. Pode passar. Com relação ao tratamento, né, para finalizar, sobre o metal cromo, as pessoas que tenham sofrido lesões por inalação aguda, elas devem ser internadas em um hospital para fim de observação. A suplementação de oxigênio e o uso de broncodilatadores, né, são medidas que provavelmente elas terão de ser aplicadas. Recomenda-se, então, a atenção muito especial ao equilíbrio hídrico, eletrolítico, nos casos de lesões renais agudas. As ulcerações nasais, que são características, né, as nasais, não só as nasais, mas as cutâneas também, induzidas pelo cromo, elas devem ser tratadas com a pomada, né, de CANA 10%, né, com EDTA também, e aplicação frequente de curativos impermeáveis para impedir a formação persistente de cromo trivalente, que é solúvel. Os indivíduos que desenvolverem essa alergia respiratória ou cutânea ao cromo vão ter que ser afastados de futuras exposições nas situações em que a proteção ela não
for adequada. Pode passar. Agora, vamos falar sobre o chumbo aí. O chumbo está entre os metais mais extensivos de todas as commodities, sendo usado como fonte em ocupações e indústrias diversas. Os efeitos agudos no CNC, fadiga, cefaleia, encefalopatia, gastrointestinais, constipação, dor abdominal. Os hematológicos, hemolíticos, anemia hipocrômica, normocítica ou microcítica. Os achados clínicos. A intoxicação aguda dos dias de hoje é rara. Já a crônica se manifesta de maneira insidiosa e com sintomas sistemáticos. Fadiga, artralgias, mialgias, anorexia, insônia, perda da libido, irritabilidade e depressão. A prevenção é importante. Controle e substituição de produtos de uso e EPIs. Pessoal, continuando, né, essa exposição aí do metais, a gente vai falar agora sobre... Vou comentar aqui. Sobre o manganês, né? Desculpe, só para aumentar mais um pouco o volume. Bom, seguinte, o manganês é um metal frágil, né? Ele tem a cor cinza, é abundante em solos e sedimentos, né? Dióxido de manganês é a fonte mais importante de manganês para uso comercial, né? E a exposição de dióxido de manganês ocorre nas operações de mineração, fundição e refino de metal de manganês, né? E o que esse metal vai causar, né? Esse tipo de exposição pode ocorrer também, né, nas proximidades das operações de britagem e de fornos de redução envolvidas nos processos de produção de ligas e de aço. Em relação à absorção, metabolismo e excreção desse metal, né, o manganês. O gás de manganês é absorvido imediatamente após a inalação, né? Essa absorção ela pode ocorrer também através do nervo olfativo. As partículas maiores elas são ingeridas após a eliminação muco-ciliar nos pulmões. De maneira geral, a absorção gastrointestinal é baixa, cerca de 10%, embora possa aumentar em pessoas com deficiência de ferro. A absorção ela ocorre após a ingestão, inalação ou contato com a pele, nessa absorção do manganês, né? A excreção do manganês ela ocorre principalmente através da bile. A meia-vida biológica é de aproximadamente 30 horas. Embora os níveis no sangue, na urina e nos cabelos sejam elevados nas pessoas que se expõem a esse metal, né? E em relação aos achados clínicos, né? Aos sinais e sintomas. Em relação à exposição aguda, a exposição dérmica e respiratória cefaleia, metálico na boca, né? Náusea, diarreia, dispneia, dor torácica. As exposições agudas, né? Essas exposições agudas excessivas a esse tipo de metal, elas podem causar principalmente pneumonite química, toxicidade renal, também toxicidade hepática. Em relação à exposição crônica, a exposição crônica, né, a exposição industrial ao manganês, ela provavelmente resulte em lesões crônicas no sistema nervoso central, né? E as manifestações iniciais são fadiga, cefaleia, apatia e alterações comportamentais. Os episódios de... Pode faltar. Os episódios de excitabilidade, de excitação sexual passaram a ser conhecidos por psicose do manganês, né? As exposições prolongadas a esse metal pode causar isso, né?
pode desenvolver uma síndrome clínica que se assemelha muito ao parkinsonismo, né, idiopático. A pessoa tem fala lenta, tem bradicinesia, tem disfunção na marcha e micrografia. A presença de tremores também é menos comum no manganês, né? Em relação, ainda continua essa parte dos achados clínicos, agora em relação aos achados laboratoriais, né? Bom, de maneira geral, as descobertas laboratoriais são normais, né? Observa-se uma redução na presença de doenças leucocitárias menores, nas contagens e também nos eritrócitos, né? Ocorre essa diminuição. Existem relatos de elevações no nível das enzimas hepáticas. E as imagens ponderadas T1, nas imagens por ressonância magnética, elas mostram alterações nos sinais de alta frequência no globo pálido, indicando justamente esse acúmulo de manganês. As medições de níveis urinários ou sanguíneos elevados também confirmam essa exposição ao manganês, né? Essas medições, elas permitem fazer a distinção entre grupos expostos e grupos não expostos, né, a esse metal. Embora isso não estabeleça uma correlação satisfatória com exposições individuais ou com o grau de toxicidade. Vou passar. Em relação à prevenção a esse metal, bom, a exposição ao manganês, ela provavelmente diminua com o uso de sistemas fechados, né? Também com ventilação local por exaustão e também por proteção respiratória. É possível evitar a exposição térmica e respiratória ao manganês, né? Tem que fazer uso de equipamento de proteção individual adequado, né? Importante também a vigilância médica, deve focar no sistema nervoso central, o sistema respiratório. Importante a realização de exames neurológicos cuidadosos de função pulmonar de forma rotineira e também imprescindível em todos os trabalhos que se expõem ao manganês, né? É muito importante como posso dizer, eles devem passar. Né? Bom, essa parte do manganês, o metal manganês, a gente vai falar agora sobre tratamento. Os sintomas. Bom, desculpa. Bom, todos os tratamentos de manganês com terapias adequadas, né? Os trabalhadores permanecem afastados após o contato da pele, com o metal, com o manganês, as áreas afetadas devem ser levadas imediatamente para diminuir a absorção pela pele. Os trabalhadores desenvolverem sintomas respiratórios hospitalizados para observação. Também, como eu falei, as funções e renais devem ser monitoradas. Passar. Bom, o próximo metal é o mercúrio. O mercúrio é um metal pesado, de cor prata, metálico, que estado líquido a temperatura ambiente. Aplicação. Os indivíduos que trabalham na extração e na recuperação de mercúrio correm risco elevado de exposição ao vapor de mercúrio, né? Trabalho no serviço de manutenção de fornos e vapores desse metal é outra fonte típica de exposição.
E os trabalhadores na indústria do complexo cloro-soda se expõem de forma significativa à contaminação se não um sistema de higiene adequado nos locais de trabalho, né? E o mercúrio, ele vem sendo minado, do trabalho na área de assistência médica, ainda possam ser expostos, né? Por meio de equipamentos danificados ou também por meio de equipamentos quebrados, ou se tiver alguma contaminação prévia no ambiente de trabalho. Sabe-se que os dentistas e os técnicos da área odontológica, eles podem se submeter a picos de contaminação de curto prazo durante a execução de determinados procedimentos dentários. Os trabalhadores poderão se expor aos compostos alcalinos contendo mercúrio durante a produção e aplicação de fungicidas orgânicos, ou também se tiver algum, se for a base dele, né? Pode passar. Em relação à absorção, metabolismo e excreção desse metal, do mercúrio. O mercúrio elementar é absorvido de maneira eficiente após a inalação. Porém, isso não ocorre com a ingestão do metal. Os compostos alquílicos de mercúrio, eles são absorvidos imediatamente por todas as vias, incluindo por meio do contato com a pele, né? E os compostos de mercúrio arila, os compostos inorgânicos de mercúrio são distribuídos para vários tecidos, mas o cérebro e os rins são os órgãos principais, né? Os principais órgãos que são acometidos nesse caso são os rins e também o cérebro. Nesses sítios, os compostos se ligam ao grupo e interferem em vários sistemas de enzimas celulares. Os compostos orgânicos e elementares de mercúrio, eles atravessam imediatamente a placenta e são secretados no leite materno. A internet está um pouquinho ruim. Bom, ainda continuando nessa parte, absorção, metabolismo e excreção. Os picos de exposição, tanto aos compostos orgânicos como inorgânicos desse metal, são mais perigosos por causa dos efeitos intensos sobre o sistema nervoso central, né? Como eu falei, eles acometem muito o cérebro, né? Os compostos de mercúrio são eliminados lentamente através da urina, também de fezes, ou saliva, ou pelo suor. A sua meia-vida é de 60 dias para o mercúrio inorgânico e de 70 dias para os compostos alquílicos de mercúrio. Os níveis desses metais podem ser medidos nos cabelos e nas unhas. Pode passar. Bom, em relação aos achados clínicos, em relação aos sinais e sintomas, em relação ao mercúrio inorgânico, né? A inalação de altas concentrações de vapor ou de sais de mercúrio provoca tosse e dispneia. Esses são os principais achados clínicos, né? As principais manifestações. As queixas de inflamação na cavidade oral e no trato gastrointestinal ocorrem logo após a exposição ao mercúrio e cursa com pneumonite, né? As lesões renais, elas causam preocupação especial, né? Após a exposição ao cloreto de mercúrio e se apresentam como uma diurese inicial, seguida de proteinúria e de insuficiência renal oligúrica, né? Após a recuperação de alguma doença aguda, possivelmente ocorra desenvolvimento de sintomas neurológicos semelhantes ao sintoma de exposições crônicas de maneira excessiva. As exposições aos compostos inorgânicos de mercúrio, eles afetam principalmente o sistema nervoso, né? E as manifestações neuropsiquiátricas incluem alterações na personalidade, timidez, ansiedade, perda de memória e instabilidade afetiva. Tremor também é um sinal inicial de neurotoxicidade. Inicialmente, esse tremor é fino e ocorre durante o estado de repouso, a pessoa está em repouso e sente esse tremor, né? Logo depois, progride para um tipo de tremor intencional com o avanço da exposição, né? Em relação ao mercúrio orgânico, né? Bom, a exposição aos compostos alquílicos de mercúrio resulta no início tardio e insidioso de danos progressivos no sistema nervoso.
os quais, né, da marcha, tremor e perda dos movimentos, né? Então, acomete muito o sistema nervoso central. A pessoa tem constrição dos campos visuais, tem perdas auditivas centrais, rigidez muscular e espasticidade são condições que ocorrem com reflexos tendinosos profundos exagerados. As alterações comportamentais e os danos intelectuais, elas podem ser ocorrências também bem relevantes. Também eritrodermia, escamação e outras erupções cutâneas também são presenças prováveis exposição desse metal, né? As doenças renais, sabe-se que elas são raras. A neurotoxicidade em lactentes com exposição uterina se assemelhava à paralisia cerebral. Passar. Em relação ainda dos achados clínicos, agora dos achados laboratoriais, né? Após inalação aguda de mercúrio, existe a possibilidade de que as radiografias torácicas mostrem a presença de hipoxemia e de infiltrados difusos, né? Proteinúria indica uma provável presença de lesão renal, né? E as manifestações iniciais aumentam a excreção renal de proteína de baixo peso molecular. E as medições do nível de mercúrio na urina e no sangue confirmam o diagnóstico. Manifestações renais ou neurológicas graves são atípicas, a não ser nos casos em que os níveis urinários de mercúrio forem superiores a 500 unidades por grama de creatinina. Se foram detectados efeitos sutis no sistema nervoso em trabalhadores, né? E também observados efeitos renais precoces. Passar a prevenção a esse metal. Bom, a consciência do perigo constante da exposição aos vapores de mercúrio, juntamente ao manuseio correto de materiais, também a atenção meticulosa nas condições de higiene dos locais de trabalho, né? Diminui drasticamente a exposição a esse metal, aos riscos desse metal. O uso de ventilação e a proteção respiratória adequada, elas são imprescindíveis em todas as operações que utilizam composto de mercúrio. Recomenda-se dar atenção especial aos indivíduos que trabalham em serviços de manutenção, né? Cuidados também especiais no manuseio e no descarte de compostos de mercúrio. Isso evita a contaminação acidental nesses locais de trabalho, né? Também é importante o controle das emissões industriais, né? Para evitar a contaminação dos cursos de água, dos peixes, dos frutos do mar, né? E também a vigilância médica de trabalhadores expostos ao mercúrio, inclui história detalhada e exames neurológicos, assim como urinálises periódicos. Bom, em relação ao tratamento, depois de exposições agudas ao mercúrio, deve-se iniciar imediatamente o tratamento à base de dimercaprol, né, por via intramuscular, 5 mg por quilo. Desconforto respiratório e insuficiência renal devem ser tratados com terapias adequadas, né? O sucime e o ácido dimercaptosucínico também são eficazes e indicados para o tratamento dos casos de intoxicação por mercúrio orgânico. Todos os indivíduos que apresentarem sintomas de toxicidade crônica por mercúrio devem ser afastados para evitar novas exposições. A decisão de tratar esses casos depende da gravidade dos sintomas e da presença de evidência de toxicidade neurológica renal. E o envenenamento crônico por esse metal também pode responder às terapias com agentes quelantes, né? E as sequelas neurológicas crônicas do envenenamento por mercúrio
alquílico, elas são irreversíveis, né? Não tem tratamento. Bem, vou agora dar uma continuidade ao nosso trabalho, mas antes de tudo, eu queria só, como a gente já havia falado sobre esses metais, né? Falar aqui um momento, né, que eu presenciei, onde um indivíduo falou para mim, né, que quando você é exposto a esse tipo de metais, só basta você tomar leite, né, que o leite seria uma prevenção, né, para evitar futuras doenças, principalmente a neoplasia. E não, isso é mito, né? Pelo contrário, o leite, quando é tomado em indivíduos adultos, ele faz acelerar o processo de você desenvolver uma possível neoplasia. Então, o leite não é profilaxia para neoplasia. Bem, e agora eu vou falar agora sobre o talho, né? E do talho a gente tem dois efeitos: o agudo, né, que é aquele efeito ali mais rápido, e o crônico, que é quando você é exposto durante um longo período. Nos efeitos agudos, a gente vai ter alopecia, desconforto gastrointestinal, paralisia ascendente e coma. Nos efeitos crônicos, que é aquele de longo tempo, a gente também vai ter alopecia, vai ter fraqueza, fadiga e neuropatia periférica. O talho é um metal pesado encontrado na crosta terrestre como componente menor em substâncias, como ferro, cobre, sulfeto e metais de seleneto. O talho, principalmente seus sais solúveis, é absorvido imediatamente pelo trato gastrointestinal, pela pele e pelo sistema respiratório. A ingestão de aproximadamente 0,5 a 1 grama pode ser letal. O talho se comporta como potássio e liga-se ativamente a vários sistemas enzimáticos, incluindo sódio, potássio e ATPase, né? O famoso boba sódio, potássio, ATPase. Pode passar, por favor. E a proteção adequada para a pele e as vias respiratórias é essencial, é de suma importância. Comer e fumar não devem ser permitidos nas áreas de manuseio de composto de talho. Como eu já havia falado anteriormente, ele é muito letal. Fazer o monitoramento biológico dos níveis urinários nas situações em que houver exposições crônicas, aquela de longo período, né, aos seus compostos. O tratamento com 1 grama de azul da Prússia, que é aí o chamado ferrocianeto de potássio 2, e esse medicamento deve ser administrado com agente catártico para evitar a constipação, né? Que ele causa aí uma prisão de ventre, em outras palavras. O uso de carvão ativado é uma das alternativas também possíveis. Nos casos de intoxicação crônica, a remoção dos pacientes dos locais de exposição é o principal tratamento de escolha. Pode passar, por favor. E agora eu vou falar sobre outros metais, né? Como um exemplo aí, o atimônio, né? Que as exposições agudas ao pó e ao seu gás, né, provocam irritação intensa nos olhos, na garganta e no trato respiratório. A inalação crônica poderá resultar em secura da garganta, diosmia, bronquite e dermatite pustular. A exposição ao níquel, né, as suas principais manifestações aí, as manifestações mais comuns, né, da exposição aos compostos solúveis de níquel são dermatológicas, né? O diagnóstico de alergia na pele causado por esse metal pode ser confirmado por testes com adesivos ou com testes de transformação de linfócitos. O selênio e o telúrio, a inalação aguda de gás, de pó, do vapor de selênio ou telúrio, pode provocar irritação respiratória grave, né? Resultando aí tendo aí como sintomas aí a tosse, dor torácica e a dispneia, né? A famosa falta de ar. A exposição crônica ao selênio em suspensão no ar pode causar conjuntivite, também conhecida como olhos avermelhados. As manifestações dermatológicas incluem dermatite irritante ou alérgica, perda dos cabelos e das unhas. Pode passar, por favor. E o vanádio, né? A exposição aguda a níveis elevados de pó ou do seu gás, né, resulta em irritação nos olhos,
epistaxe, né, que é o sangramento do nariz, tosse e bronquite. A pneumonia é uma ocorrência provável depois de exposições agudas, que é a exposição mais rápida, né? A sensibilidade ao vanádio poderá resultar em asma ou dermatite alérgica ocupacional, né? Uma apresentação pouco comum de exposição crônica. A descoloração esverdeada da língua. Os testes com adesivos confirmam a sensibilidade dérmica aos compostos de vanádio. Pode passar, por favor? E agora falar um pouco sobre as operações de soldagem, né? Os indivíduos que trabalham como soldadores utilizam uma grande variedade de materiais em diversas condições e se expõem a muitos riscos para a saúde, né? Mais uma vez, vamos dar um exemplo aí de uma exposição aguda e uma exposição crônica. A exposição aguda, a gente vai ter aí fotoqueratite, febre causada por fumos metálicos, irritação nas vias respiratórias superiores, lesões pulmonares, trauma musculoesqueléticos, queimaduras térmicas e lesões elétricas. Então, na exposição mais crônica, né, a gente vai ter siderose e outros efeitos crônicos, né, como um exemplo aí de uma doença pulmonar crônica. Pode passar, por favor? E a prevenção e o tratamento aí, como é que se dá? A observância rigorosa aos procedimentos de segurança, ventilação adequada, respiradores de ar, aplicação de medidas que diminuem as exposições às atividades de soldagem e uso adequado, né, dos EPIs. Condições como fotoqueratite e febre causada por fumos metálicos não precisam de nenhum tratamento específico. O tratamento de edema pulmonar e insuficiência respiratória é de suporte. Indivíduos asmáticos incomodados por efeitos irritantes inespecíficos associados aí às atividades de soldagem podem melhorar com aprimoramento da ventilação e com proteção respiratória. Passar, por favor. Bem, e as referências que a gente utilizou no nosso trabalho aí foi o livro de Medicina Ocupacional e Ambiental, aí da sua 5ª edição, e eu venho falar aqui em nome do grupo, agradecer aqui a cada um de vocês que assistiu aqui o nosso vídeo até o final, e viemos, né, desejar uma excelente semana a todos. Nosso muito obrigado.